Olá, queridos alunos e alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vimos até agora no nosso módulo de pneumatologia e agora nós estamos já na terceira aula e vimos nas outras duas aulas que o Espírito Santo ele faz parte da Trindade. Nós vimos que o Espírito Santo é Deus e nós vimos que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós também vimos que pneumatologia é o estudo sobre o Espírito Santo, a doutrina sobre o Espírito Santo. Na aula de agora nós falaremos sobre o que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo, mais especificamente o que o Antigo Testamento fala sobre o Espírito Santo. Talvez seja do teu conhecimento que lá no texto de Atos dos Apóstolos nós vemos a descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. Isso acontece lá no Novo Testamento, depois de Cristo ter ressuscitado e depois de Cristo ter subido aos céus. Bem, se a descida do Espírito Santo só acontece no Novo Testamento, o Espírito Santo já atuava na humanidade, já estava presente no Antigo Testamento? Encontramos indícios de que sim. Se a gente olhar lá no Antigo Testamento, já no relato da criação, nós vemos a presença do Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 1, verso 2, vemos a seguinte afirmação: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Desse versículo a gente pode tirar no mínimo duas lições. A primeira delas é que o Antigo Testamento nós vemos o Espírito Santo sendo chamado geralmente de Espírito de Deus. Então, quando você encontrar nas tuas leituras da Bíblia o termo Espírito de Deus, é a referência ao mesmo Espírito Santo que nós encontramos lá no Novo Testamento. A segunda lição que podemos tirar desse versículo é que o Espírito Santo já estava presente no mundo durante o ato da criação. Assim podemos concluir que ele já estava em atividade juntamente com Deus Pai e o Filho na criação do universo. Ainda sobre o ato da criação, é possível afirmar que o Espírito Santo estava envolvido quando o homem foi feito. No relato que nós vemos que o homem foi feito do pó da terra. Em Jó, capítulo 3, versículo 4, vemos a seguinte afirmação: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. No hebraico, que é a linguagem na qual a maioria dos textos do Antigo Testamento foram escritos, espírito e sopro são a mesma palavra. Não há uma distinção de palavra entre esses dois termos. Então, nesse versículo do livro de Jó, está nos ensinando que o Espírito Santo tem ação fundamental na elaboração e na permanência do nosso fluxo de vida. Bom, por mais que a ação do Espírito Santo já estava presente nos relatos bíblicos do Antigo Testamento, lá desde a criação, a sua forma de agir no Antigo Testamento é diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver no Novo Testamento ou até mesmo no nosso dia a dia. Há 3 palavras que exemplificam o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento. São elas: vinha, repousava e enchia. A primeira palavra quer dizer que o Espírito Santo vinha momentaneamente sobre algum indivíduo.
Exemplo disso nós podemos encontrar lá em 2 Crônica, capítulo 24, verso 20, que diz o seguinte: o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias. Nesse trecho vemos que o Espírito Santo veio sobre Zacarias em um momento específico. Não quer dizer que o Espírito Santo veio ali para Zacarias e continuou com Zacarias até a sua morte. Não, aqui está dizendo que o Espírito Santo veio em um momento específico, né, com um propósito específico em Zacarias. A segunda palavra quer dizer que ele repousava sobre alguém também de forma momentânea. Exemplo disso nós encontramos lá no livro de Números, capítulo 11, verso 25, que diz assim: o Espírito repousou sobre eles. Portanto, mais uma vez, o Espírito não repousou e ficou para sempre. Não, o Espírito repousou naquele momento com um propósito específico nas pessoas a qual ele queria naquele momento repousar. A terceira palavra quer dizer que o Espírito Santo enchia alguém em algum determinado momento. Podemos ver exemplos disso lá em Êxodo capítulo 31, verso 3, que diz o seguinte: eu o enchi do Espírito de Deus. Mais uma vez, é um caso específico, em um momento específico. Essas três palavras deixam bem claro a forma de agir do Espírito Santo no Antigo Testamento. A gente aprende o seguinte, então: o Espírito Santo descia sobre os homens apenas temporariamente, a fim de inspirá-los para algum serviço especial, e deixava-os quando essa tarefa ficava acabada, quando essa tarefa já terminava. Podemos ver vários exemplos no Antigo Testamento do agir do Espírito Santo em algum indivíduo. Nós vemos o relato em Saul, que como um rei, ele tinha a presença, um rei de Israel, ele tinha a presença do Espírito de Deus na sua vida, mas por seguir caminhos que iam contrário àquilo que Deus ordenava, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, saiu da sua presença. Nós encontramos algo parecido na vida de Sansão também. Sansão era alguém que tinha o Espírito Santo, o Espírito de Deus pairando sobre a sua vida, mas quando ele comete coisas e segue caminhos que vão contra aquilo que Deus tinha ordenado, o Espírito também se retrai, o Espírito também sai da presença de Sansão. Nós vemos também o agir do Espírito de Deus em Davi. Não temos aqui as mesmas consequências que vemos em Saul e em Sansão. Nós vemos também Davi clamando em muitos salmos que Deus não tirasse o seu espírito da sua vida. Nós encontramos também o agir do Espírito nos profetas, nos juízes e em muitos outros personagens do Antigo Testamento. Bom, nessa aula aprendemos que o Espírito de Santo, ou o Espírito de Deus, já estava agindo no Antigo Testamento. Ele era chamado de Espírito de Deus, ele agia de forma momentânea nos indivíduos para que esses realizassem tarefas específicas. Desejo felicidades para todos e que Deus esteja abençoando vocês. Nos vemos na próxima aula.